Olá, meu nome é Diandra. Eu e meus colegas Christian, Matheus Capelari e Matheus Silva vamos apresentar a cultura do feijão da disciplina de Olericultura, ministrada pelo professor Dr. Santino Seabra Júnior. O feijão vagem teve origem na América Central, foi levada para a Europa no início do século XVI, onde foi difundida para outros continentes. O que difere o feijão vagem de outros feijões é que o grão ele é colhido ainda verde e é consumido juntamente com a vagem. Botânica e fisiologia. O feijão vagem pertence ao reino Plantae, a divisão Magnerophyta, a classe é Magneropsida, ordem Fabalis, família Fabaceae, subfamília Faboide, gênero Phaseolus, e a espécie é Vulgaris. O sistema radicular é superficial, a espécie é anual, herbácea, caule volúvel, as folhas são trifoliadas, os frutos são vagens, que apresentam polpa espessa e carnosa, e é uma planta autógama. Aqui temos a ilustração do sistema de crescimento do feijão vagem. Duas imagens, um no início a fase do crescimento, e ali na outra imagem a gente já tem esse crescimento bem desenvolvido. As flores do feijoeiro. Na primeira imagem nós temos a flor, a letra A representa a asa, letra B representa o estandarte, a letra C, a quilha. Logo ao meio temos a quilha separada, onde fica o órgão masculino, o androceu, e o órgão feminino, o ginoceu. Logo após, nós temos a quilha ali mais detalhada, onde a letra A é o estilete, a letra B o estigma, a letra C o ovário, letra D óvulo, a letra E o estilete, a letra F antera, a G ali é o grão de pólen e a H é o tubo polínico. Aqui é uma ilustração mesmo bem detalhada de como é a flor do feijão vagem. Aqui temos algumas variedades. O macarrão é o crescimento indeterminado determinado, né? Ultrapassando aí 2,5 metros. A vagens é seção circular no formato cilíndrico. Temos aqui a imagem ao lado bem ilustrativa de como é a variedade macarrão. Temos a manteiga, variedade manteiga. O crescimento é indeterminado. O formato é achatado, bem ilustrativo também. Aí temos aqui o holandesa e o metro. Também dá, através aqui da imagem, dá para ver bem a diferença, né, das variedades. Aqui nessa imagem podemos ver os tipos de perfil da vagem e a seção transversal e a coloração, né? Existem várias cores da vagem do feijoeiro. Bom, aqui o determinado arbustivo, que o caule e ramos laterais
cessa o crescimento terminando em flores, né? Assim ele não emite mais nó no caule após o florescimento. Já o indeterminado trepador, ele apresenta o crescimento contínuo, né? As flores são laterais, junto às folhas, e a planta ela emite nó no caule após o florescimento. Então, mesmo após o florescimento, continua emitindo os nós. Bom, aqui temos os tipos do feijoeiro. O determinado arbustivo, né? A planta é pouco ramificada, ereta e fechada. Esse é o tipo 1. No tipo 2, temos ele é indeterminado arbustivo, ramificação ereta e fechada. O tipo 3, ele é indeterminado prostrado, grande número de ramificações. Bem mesmo aí, né, na ilustração, você pode verificar. E o tipo 4 é o indeterminado trepador, né? Baixo o número de ramos laterais em cada nó. Olá, meu nome é Pedro Silva Costa e agora eu vou apresentar um pouco sobre os solos e preparo da cultura do feijão vagem. Bom, o melhor solo que se adapta à cultura é os areno-argilosos. Um exemplo desse da ordem de solos que se encaixam nos areno-argilosos seria o argissolo. O pH ideal para a cultura é de 5,5 a 6,8. E a necessidade hídrica para cada ciclo da cultura varia de 200 a 300 milímetros de água. Bom, o preparo desse solo. Mediante análise do solo, iremos fazer uma recomendação agronômica com base nas necessidades desse solo para suprir as necessidades da cultura. Um detalhe importante seria a sucessão de culturas, que traria para o solo matéria orgânica, né, mas menor quantidade de macroporos e sim e aumento de microporos, que aumentaria a acidez do solo. Vale lembrar que o argissolo, né, que é um dos solos que se encaixa bem à cultura, é um solo fraco em fertilidade, ele tem uma fertilidade mediana e baixa. Então, para poder aumentar a fertilidade do solo, se faz recomendações de adubação orgânica e também adubação mineral, que a gente vai ver mais para frente, no próximo slide. A calagem é importante, principalmente quando se tem uma saturação baixa e, no caso, o feijão vagem necessita de uma saturação de bases de 80%. Então, se recomenda fazer a calagem sempre com antecedência, de 30 a 60 dias antes de se iniciar o plantio da cultura. Aqui a gente vê o cálculo de necessidade de calagem, né, a fórmula, perdão, para poder fazer a necessidade de calagem. E também é importante que se faça uma incorporação após a aplicação superficial do calcário de 15 a 20 centímetros, podendo até fazer uma incorporação de 30 centímetros. Bom, como eu havia falado anteriormente no slide, que a adubação orgânica e mineral é importante, com certeza. A adubação orgânica recomenda-se fazer uma aplicação de 20 a 30 toneladas de esterco bovino ou de composto orgânico, podendo também aplicar, substituindo esses dois, esterco aviário, mas no caso, esterco aviário seria apenas 10 toneladas por hectare. Adubação mineral. Vou falar mais especificamente dos nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, que são necessários em maior quantidade. A cultura tem uma exigência, como mostra essa tabela aqui, de nitrogênio, fósforo e potássio em maior quantidade. Nitrogênio, 150 kg por hectare, aplicados em cobertura. E também potássio aplicado em cobertura de 90 a 210 kg por hectare. Vale a pena lembrar que essa informação foi tirada do livro de recomendações de calagem e adubação do estado do Pará, feito pela Embrapa. E
Bom, voltando. Em cobertura, nitrogênio e potássio. Adubação em cobertura é interessante que a primeira aplicação é feita após 15 dias da germinação. A segunda e a terceira, 30 e 45 dias, respectivamente, após a primeira aplicação. E um detalhe importante do fósforo, que ele é recomendado ser aplicado em plantio, justamente por sua pouca mobilidade no solo. Então, durante o plantio, é recomendado aplicar ele, porque ele vai se incorporado junto ao solo. Meu nome é Matheus Capelari, vou falar um pouquinho sobre exigência climática. Como as demais leguminosas, o feijão vagem não se adapta bem em regiões de clima frio. Ele não tolera geadas, né, ou ondas de frio intenso. A faixa de temperatura ideal aí para fazer um bom manejo é entre 18 a 30 graus Celsius, né? E como ele não tolera baixa temperatura, no caso de uma região de inverno ameno, pode ser plantado durante o ano todo. Não tem restrição a isso e ele tolera, né? Em regiões de inverno ameno. E eu falo agora sobre traços culturais, métodos de plantio e modelo de produção. O, o feijão vagem prefere um solo aí com uma alta fertilidade, né? Um pH variando aí de 5,5 a 6,8 e que exige muito exigente em cálcio e fósforo. Portanto, precisa de adubação de base forte, né? Para suprir a necessidade do cálcio, é recomendada a calagem do solo, né, antes do plantio. E apesar de leguminosa, apesar de uma leguminosa, né, não dispensa adubação de cobertura com nitrogênio, como nosso amigo falou no slide passado. Por isso, é recomendado aplicações quinzenais de nitrogênio. O manejo corretinho aí, na quinzena, fazer a aplicação. A adubação deve seguir de acordo com a sua análise de solo, né? Mas de uma maneira geral, no caso de uma adubação orgânica, é recomendado também fazer uma aplicação de 20 a 40 toneladas por hectare de esterco bovino, né? Ou qualquer outro composto orgânico. No caso de um esterco de galinha aí varia, né? Dá uma variada aí da qual a sua necessidade, né? E o recomendado também é fazer a incorporação do solo aí, cerca de 10 a 20 dias antes do plantio. E em algumas regiões, os produtores, né, aproveitam a estrutura de tutoramento e área de plantio de outras, me desculpe já a palavra, de outros cultivos, né, para o plantio do feijão vagem. O plantio deve ser feito direto no solo, com espaçamento de um metro entre linhas e de 20 a 30 metros entre plantas. As cultivares de crescimento determinado aí possuem meristema apical vegetativo que permite, né, o crescimento contínuo das plantas. O ciclo variando aí de 100 a 110 dias. O período de colheita inicia entre 50 e 70 dias a partir da semeadura e é numeroso e frequente necessitando de tutoramento. As cultivares de crescimento aí determinado, a colheita inicia a 45 a 55 dias. Alguns cultivares aí possibilitam colheita única aos 60 a 65 dias pós-plantio. O ciclo menor racionaliza o uso do solo, né, e de mão de obra, contribuindo para facilitar o cultivo e principalmente a redução de custos, né, aumentando a renda do produtor. E os principais traços culturais, né? Tutoramento, que é a condução das plantas, né, nas espaldeiras, que pode ser feito com bambu, fio de rafi e rede agrícola. O amontoa, que consiste em enxergar terra ao pé da planta, proporcionando, né, um melhor enraizamento. O desbaste, que é a retirada de plantas em excesso. Capinas, para evitar a concorrência de ervas daninhas com a cultura. O controle de fitossanitários, para combater pragas e doenças que atacam a cultura, né? A irrigação, que é para suprir a necessidade de água, diariamente.
E adubação de cobertura com nitrogênio, que esses são os principais tratos culturais. Olá a todos, me chamo Christian, estarei dando continuidade, então, ao trabalho de feijão de vagem. Vou falar um pouco, então, sobre os distúrbios fisiológicos no feijão de vagem. Os distúrbios fisiológicos nada mais são do que manifestações fisiológicas adversas, tá? Que não possuem uma causa conhecida, e ela acaba prejudicando todo o ciclo do feijão de vagem até a sua produtividade, obviamente, e principalmente o seu padrão comercial. Chega de forma não com uma boa qualidade até na mesa do consumidor final. Vou dar ênfase, então, em doenças e pragas. Vou pegar as principais doenças e as principais pragas. Doenças. Mancha de ascoxita. A mancha de ascoxita, ela é uma doença causada principalmente em todos os tipos de variedades de feijão, principalmente no feijão de vagem. Ela possui uma mancha de tamanho variável, não possui uniformidade nos seus tamanhos de manchas, umas podem ser maiores, outras podem ser menores. Ela ocorre também a desfolha prematura, tá? Ela não acaba ocasionando o ciclo correto, e o ciclo que era para ser feito a desfolha após um determinado tempo, com essa mancha de ascoxita, ela tem a desfolha prematura. Também ocorrem muitas necroses, como vocês podem observar na imagem, ela fica com a folha como se fosse machucada, mais escura. Antracnose. A antracnose é uma das principais doenças de feijões, tá? Principalmente também no feijão de vagem. Ela acaba dando essa deformidade no feijão de vagem, como se o feijão tivesse machucado, tá? A antracnose é causada pelo vírus Coletrichum lindemuthianum, tá? Nome científico dele. E ela também pode ocasionar até 100% de danos da cultura, tá? Mosaico dourado feijoeiro. O mosaico dourado feijoeiro, então, ele vai ser uma das nossas últimas doenças que eu vou estar falando. Ela é a principal virose do feijoeiro de vagem, tá? Ela acaba se identificando pelo amarelecimento intenso da lâmina foliar. Como você pode observar, ela possui uma folha mais amarela, tá? Que o normal de uma folha do feijão de vagem é ser totalmente verde. Essas vagens das plantas infectadas, ela pode apresentar deformidade, tá? E como também bem manchados. Isso tudo na vagem. Pragas. Vamos então falar um pouco sobre a broca da vagem. Essas lagartas, elas atacam todo o sistema do feijão de vagem, principalmente os brotos, as vagens e as sementes, tá? Essas vagens, quando, enfim, atacadas pela broca da vagem, elas se tornam imprestáveis, ou seja, ela não tem nenhum mais um futuro comercial dela. A vaquinha, ela é a praga mais problemática para a cultura, tá? Ela ocasiona grande desfolha, ou seja, ela não deixa ter o feijão de vagem ter o seu crescimento natural. Ela deve ser totalmente, ela fica totalmente imprestável para a sua colheita. A mosca branca, ela não possui tanto dano econômico, tá? Só que o problema é que ela é um vetor do mosaico para a planta, ou seja, ela deve ser combatida, fazer o manejo integral de pragas antes, para não deixar a mosca branca atacar o feijoeiro. Um dos seus ataques da mosca branca se deve ao seiva da planta, tá? A colheita. O início da colheita do feijão de vagem é 45 dias após o plantio, certo? Isso se deve ao fato que aqui no Brasil, devido às condições do clima, do nosso relevo, principalmente na região sudeste do país, onde é mais produzido feijão de vagem, ela é feita logo após os 45 dias. Classificação.
A classificação, ela garante a transparência da comercialização, certo? O feijão de vagem, assim como o feijão comum, ele pertence à família Fabácea, né? Compreende aproximadamente 650 gêneros e mais de 18 mil espécies, distribuídas nas suas subfamílias, tá? Sobre o feijão de vagem, quanto mais tem ravagem, maior o seu valor, certo? A categoria está restrita ao grau de ternura 1 e ao grau de ternura 2, tá? Tenrura, grau de tenrura 1 e grau de tenrura 2. E quanto mais tenra a sua vagem, então maior o seu valor comercial. Comercialização. A China é o maior produtor mundial de feijão de vagem, tá? O Brasil, ele ocupa hoje a sexta maior produção de feijão de vagem, com 56 mil toneladas ao ano. O consumo ainda, pode dizer que é pouco, é 700 gramas por pessoa ao ano. Um dos principais compradores do nosso feijão de vagem são os países da América Central. Então, esse foi o nosso trabalho sobre feijão de vagem. Agradecemos a presença de todos. Muito obrigado.